Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, para dar sequência no nosso curso, nós estamos estudando a Lei 11.343 de 2006, muito conhecida como a Lei do Tóxico ou a Lei de Drogas Entorpecentes. Cada jornalista dá um nome. O mais importante disso tudo é o seguinte: nós não vamos dar nomes a esta lei. Nós vamos chamá-la de Lei 11.343, pois normalmente nas questões, há esta menção. Bem, na nossa aula anterior, na nossa primeira aula, eu tratei com vocês sobre especificadamente dois assuntos. Eu falei sobre o usuário, trouxe lá diversos aspectos sobre o usuário e também trouxe algumas informações quanto àqueles que plantam, não é isso? E ainda ali algumas informações como deve ser o procedimento no caso, então, de se encontrar uma plantação. Por que eu falei sobre esses assuntos? Porque no nosso conteúdo programático, nós deveremos estudar, então, os artigos de 28 a 41. Nós não vamos estudar a lei toda. Nós vamos estudar aquilo que é necessário para que a gente faça uma boa prova. E nós daremos sequência, falaremos mais um pouquinho agora sobre estes artigos. Especificamente, nós vamos falar agora sobre alguns crimes que estão previstos na nossa lei. Vamos lá? Simbora comigo, professor Eduardo Galante. Nós estamos, então, aqui na nossa aula 2. Nós estamos estudando a Lei 11.343, especificamente dos artigos 28 a 41. Pessoal, agora eu quero que vocês façam aí um grande resumo chamado crimes. E vocês irão perceber o seguinte, olha, na nossa primeira aula, eu estudei com vocês os artigos 28 a 32. Nós estudamos então na nossa primeira aula os artigos 28 a 32. Agora, nós iremos estudar os artigos 33 a 41. E aqui, especificamente, eu fiz questão de colocar o número dos artigos, porque vocês irão perceber ao longo da nossa aula que em diversos momentos, a nossa lei faz menção, tá, a algum artigo. Como, por exemplo, as penas previstas lá no artigo 28, são aquelas penas do usuário, não é isso? Olha, toda hora, faz aqui, previstos no artigo 33 e 34, toda hora ela faz menção, artigo 33, artigos 33, parágrafo 1º, não é isso? Parágrafo 1º e artigo 34. Então, para facilitar o nosso estudo aqui, o que eu fiz nesta nossa aula? Eu numerei os artigos para ficar mais fácil. E por que eu separei a nossa aula em dois tópicos? No primeiro tópico, eu tratei do artigo 28, pois é o artigo que cai muito em prova, é o segundo que mais cai. E na nossa segunda aula, eu vou focar no 33, que é o artigo que mais cai. Então, se você fizer aqui comigo uma analogia, você vai ver o seguinte, que eu me preocupei em colocar em duas aulas distintas os dois artigos que mais caem, justamente para que você então aprofunde os seus conhecimentos nestes artigos, pois eu entendo, pessoal, se vocês quiserem aí uma dica galantesca, uma dica do professor Galante, para mim, a questão da nossa prova ou será em relação ao artigo 28, aquelas regras lá do usuário, ou será em relação ao artigo 33. Para mim, a questão da nossa prova vai ser um desses dois artigos. Inclusive, são os artigos que eu recomendo que você foque. A nossa primeira aula ficou caprichadinha, você viu lá, não foi? Nós falamos tudo sobre o usuário. Vamos falar agora aqui do artigo 33, tá legal? Bem, o artigo 33, gente, é o chamado tráfico, não é isso? Então, quando você vai estudar esse artigo 33, a doutrina normalmente gosta de dar nome para condutas. Esta conduta aí, então, na doutrina, essa conduta ela é tida como tráfico de drogas. E aí, nós temos aqui, novamente, diversos núcleos. Então, vamos lá. O que é esse artigo 33? Se o cidadão importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, deixa eu fechar isso aqui, oferecer, tá? Ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar. Gente, são praticamente 18 condutas, tá? Olha, a consumo ou fornecer drogas, prestem atenção num detalhe aqui. O 28 fala que é para consumo pessoal. Aqui não, gente, tá? Aqui eu estou falando o seguinte, olha, ou fornecer, aqui eu estou falando o seguinte, não vai ser para o meu consumo, não. Aqui eu vou entregar para consumo, eu vou fornecer drogas. Então aqui, a grande diferença aqui está nesse fato. Aqui a droga não é para o meu consumo. Aqui a droga ela vai ser utilizada em relação a uma outra pessoa. Professor, existe traficante gratuito? Existe. E aqui, ó, ainda que gratuitamente, se ele fizer qualquer dessas condutas aí, mesmo que ele não ganhe dinheiro qualquer, mas se não tiver autorização estas drogas, se for em desacordo com a lei, isso é o que nós chamamos de tráfico. Nossa, professor, então lascou. A grande diferença do usuário para o traficante é que, nesse caso, o usuário é para consumo pessoal. Já nesse artigo 33, todas estas condutas aí têm um propósito. Não é para aquele que está, então, ali com a droga. Ele vai fazer isso, ele vai entregar para uma outra pessoa. E aí, então, isso é chamado de tráfico. E a pena, meu amigo, é pesada, viu? Cuidado com as penas, cai muito em prova. Pena, reclusão, que é uma pena privativa de liberdade, de 5 a 15 anos. A lasqueira, hein? E olha aqui a multa. Se lá no usuário a multa é de 40 a 100 dias multas, aqui é de 500 a 1.500 dias multa. Jesus Cristo amado, aqui o negócio é pesado, viu? Então aqui é a grande diferença. Professor, só pode fazer uma brincadeira para a gente não esquecer na hora da prova? Posso. Artigo 28. Tá aqui o camarada com um baseadão na mão, para ele. Artigo 33. Tá aqui o camarada com um baseado na mão, só que ele vai passar para uma outra pessoa. Pronto! Beleza! Ou seja, no artigo 33, esta droga, tá? Ela tem um propósito. Ela não é para você, ela é para outra pessoa. E no 28, não. No 28 é para você. Tá legal? Então, é uma brincadeira bem simples, porque eu sei que muitos de vocês que estão aqui comigo não são formados em direito. Aqueles que são, eu peço aí desculpa por me afastar um pouquinho do juridiquês, mas é uma brincadeira que na hora da prova vale a pena. E mais, professor, como que eu vou fazer para lembrar da pena na hora da prova? Ó, na hora da prova, esse aqui do artigo 28, ele vai prestar um serviço à comunidade. Por exemplo, um hospital. Esse aqui, ó, sabe para onde que ele vai? Ele vai para a jaula. Ó, ele vai preso. Vai, então, para a grade. Ah, professor, agora eu entendi. Então, aquele primeiro vai prestar serviço, vai trabalhar no hospital. O outro aqui, o traficante, vai para a jaula. Vai para a jaula, tá bom? Não esqueçam disso. Professor, mas existem outros traficantes? Existem, pessoal, olha aqui. Então, aqui nós teremos situações em que as condutas serão equiparadas ao crime de tráfico. Olha aqui essa primeira. Quem importar,
exportar, remeter, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo ou guardar, mesmo que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, matéria-prima. Então aqui para a gente não ficar, tá? Para a gente não ficar repetindo todos os verbos, se o camarada, tá? Tiver matéria-prima, insumo ou produto químico que é destinado para preparar a droga, e se ele não tiver autorização para isso, pena no lombo dele, 5 a 15 anos de reclusão. Ah, professor, então aí agora nós estamos falando do cidadão que traz a matéria-prima. Professor, me dá um exemplo? Gente, como policial, eu trabalhei muitos anos nessa área, eu posso dizer para vocês o seguinte, por exemplo, existe um tipo de cocaína que é chamado escama de peixe. Esse tipo de cocaína, segundo informações dos traficantes, é possível você pegar 1 quilo de cocaína e transformar isso em pelo menos outros 5 quilos, 5 a 10 quilos, e com isso fazer aí render o dinheiro muito mais. Ou seja, é algo que é destinado. Pode ser também, existem produtos que são adicionados ali àquela pasta para que ela faça então a cocaína, tudo isso. Se o cidadão for encontrado com matéria-prima, insumo ou produto químico que é destinado a preparar na preparação de drogas, já era, vai ser equiparado a traficante. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, é só para que você guarde na hora da prova. Quem faz isso aqui, ó, isso é só uma brincadeira, tá? Quem faz isso é igual a traficante. Para quê, professor? Por que é igual a traficante? Porque vai tomar no lombo de 5 a 15 anos de reclusão. Pronto, isso é só uma brincadeira para você guardar na hora da prova. Então, no item 1, eu tenho aquele que tem o quê? A matéria-prima, aquele que vai estar ali ó, relacionado à preparação. E no segundo, quem semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou desacordo com determinação legal regulamentar de plantas que sirvam, gente, de matérias-prima para a preparação das drogas. Ah, professor, eu conheço uma história, eu também, tá? Na Amazônia, um determinado cidadão, nós sabemos que a folha da coca, ela é muito comum, ela é produzida principalmente nas regiões andinas ali, não é isso? É produzida na Bolívia, produzida lá na Colômbia. Mas o cidadão resolveu plantar a folha de coca ali no Pará. E ele plantou essa coca para fazer o quê? Para extrair a pasta base ali da cocaína. Olha, semear, cultivar ou fazer colheita sem autorização de plantas que sirvam para a matéria-prima, isso aí então é equiparado, ou seja, é igual a traficante. E o terceiro, professor, é aquele, gente, que empresta o local para fazer isso. Porque não adianta, eu tenho a matéria-prima, mas eu preciso de um local para fabricar isso. Então, quem utiliza local, tá? Ou ainda, quem utiliza um bem de qualquer natureza, que seja da sua propriedade, que seja da sua posse, ou que seja da sua administração, guarda ou vigilância. Não, professor, não é nada, tá? Não sou eu que estou fazendo isso. Ah, mas você deixou. Ah, professor, quer dizer que se eu deixar também eu me lasco? Lasca também, tá? Então, nesse caso, se você emprestar o local, ou se você utilizar para fazer isso, ou se você emprestar para que alguém fabrique drogas lá no seu imóvel ou no seu bem, prepare o lombo. 5 a 15 anos de reclusão, gente, tá? Então, emprestar o local para fabricar droga, para fazer qualquer uma dessas condutas aí, não, professor, eu não sou traficante, não sou eu não, eu emprestei a minha casa para um primo. Ah, é? Você sabia o que ele ia fazer lá? Não, professor, ele ia fazer droga, mas é ele, não sou eu. Aham, então vamos os dois para a cela, tá? Porque os dois merecem, tá bom? Não esqueçam dessa situação. Professor, deixa eu perguntar aqui uma coisa ao senhor. E se eu induzir, se eu instigar, se eu auxiliar alguém a fazer o uso de droga? Induzir, não é isso? Ó, cara, use isso aí, meu. Né? Olha, vai usar isso aqui, que isso vai te deixar bem. Use isso aqui. Instigar.
Porra, cara, tu não é homem, não? Usa esse negócio aqui, todo mundo usa. Você sabia que todo artista... Olha, eu já ouvi isso, viu? Na minha trajetória como policial, uma vez eu ouvi isso de um traficante. Você sabia que todo artista usa droga? Eu falei, é mesmo? Pois é. Ou auxiliar, né? Olha aqui, deixa eu enrolar um baseadinho pra você aqui. Você não sabe enrolar? Não. Fique calmo, eu vou enrolar pra você aqui. Ah, é? Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa, tá bom? Aqui no caso muda a pena aí agora não é mais reclusão, é detenção. Aqui eu coloquei para você uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 4274, que está justamente discutindo esse caso aí. Assim, caso depois que você já estiver lá na polícia, se você quiser aprofundar o seu estudo sobre essa situação, dá uma olhadinha nesta ação direta de inconstitucionalidade. Mas lá na frente, por enquanto agora guarde isso aqui. Professor, olha só, imagina a seguinte situação. Eu estava indo para a escola, eu estava com baseadinho no meu bolso, o baseado é para o meu consumo. Aí chegou um colega meu e falou, vou com você para a escola. Falou, fechou, então vamos para a escola. E aí o que eu fiz? Eu virei para esse brother meu e falou, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você é meu brother, você é meu amigão? Pô, você é meu amigo. Ó, eu tenho uma droga aqui no bolso, eu tenho aqui uma maconhazinha, um beckzinho. E aí, tá afim? Aí o cara fala, não, eu não tenho grana. Não, não precisa de dinheiro, você é meu brother. Dá aí um teco. Sabe o que é isso, gente? Isso é crime. Oferecer droga, mesmo que eventualmente, não precisa ser todo dia, mesmo que não tenha, tá? Sem objetivo de lucro, ou seja, mesmo que você não tenha lucro, e se você fizer isso para uma pessoa que seja do seu relacionamento, e aí se vocês juntos consumirem, sabe o que é isso aí? Crime, pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Além do pagamento de multa, além daquelas penas que nós falamos lá do artigo 28, estão lembrados? Nós falamos na primeira aula lá, aquelas penas do usuário, a advertência, não é isso? Tudo aquilo lá, gente, a advertência, prestação de serviço à comunidade, medidas, né, educativas, oh meu Deus, então vai se lascar. Cuidado, viu, com isso aí. Professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui pro senhor. Nesses delitos aí que o senhor acabou de falar, nestes aqui então do parágrafo 1º, estes aqui, tá? Presta atenção, nestes aqui que eu vou falar com você. Nestes artigos aí, professor, as penas podem ser reduzidas? Podem, de 1/6 a 2/3. Primeiro, para que isso ocorra, o agente tem que ser primário, ele tem que ter bons antecedentes e ele não pode ser alguém que esteja destinado ali, que faça parte de atividades criminosas, e ele não pode também fazer parte da organização criminosa. Ah, professor, então aqui existe a possibilidade de diminuição da pena? Existe, tá? Nesses 3 casos aqui, existe a possibilidade da diminuição da pena. Ok? Não esqueçam desse detalhe. Essa diminuição da pena, ela poderá ocorrer desde que estejam previstas estas condições. Ou seja, o agente seja primário, que tenha bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem faça parte de uma organização criminosa, tá bom? Nestes casos especificamente, aí, então, existe esta possibilidade. Lembrando, de 1/6 a 2/3. 1/6 a 2/3. Você coloca assim, poderá diminuir. Poderá diminuir. Cuidado, o que cai muito em prova? É isso aí, 1/6 a 2/3. Pronto, professor, já entendi, beleza. Então vamos passar para uma outra conduta. Vamos passar para uma outra conduta que é muito importante. Vamos aqui para a conduta do artigo 34, pessoal. Então, nos termos da Lei 11.343, nós já tratamos sobre o usuário, nós já tratamos sobre o traficante, já tratamos sobre aquelas pessoas que são equiparadas aos traficantes, e agora nós daremos sequência, trazendo mais algumas condutas
tipificadas na nossa lei. Vamos lá então, olha só, primeira delas, lá no artigo 34, então, o que nós temos aqui no artigo 34? Olha, fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, tá? Entregar a qualquer título, possuir, guardar, fornecer, mesmo que isso ocorra de maneira gratuita, ok? Então, são os diversos núcleos aí, lembrando a você que estes núcleos poderão estar dispostos, inclusive de maneira gratuita. Nesse caso, especificamente, o que nós vamos fazer? Nesse caso, gente, a gente tem que ter aqui ideia o seguinte, olha, aqui eu vou falar daquele que tem os equipamentos que é destinado para isso. Maquinário, aparelho, instrumento, ou ainda qualquer outro objeto que seja destinado à fabricação, à preparação, à produção ou ainda à transformação das drogas, tá bom? Então aí, aqui agora eu estou falando destes casos especificamente. É aquela galera então, são aqueles que têm maquinário, aparelho, instrumento ou ainda qualquer que seja destinado para droga. Aqui, meu amigo, é reclusão. Viu? A pena aqui não é mole, não. Pena reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de multa ainda. Professor, e no caso da organização criminosa, é possível? Sim. Nos termos da nossa lei, se 2 ou mais pessoas se associarem para o fim de praticar de maneira reiterada ou não quaisquer dos crimes que estão previstos aqui no artigo 33, caput, e parágrafo 1º, tá? E ainda o artigo 34, se houver associação aqui, nesse caso, então, a pena irá aumentar, ou seja, reclusão, não é caso nem de aumentar, mas aqui o que eu quero falar é o seguinte, é o que nós chamamos de associação. Então, o que nós podemos guardar para a nossa prova? Anota aí. O artigo 34, ele comporta a associação, tá? Ou seja, pode haver aqui associação criminosa. Então, pode haver associação criminosa? Pode. Então, pode associação criminosa. Aqui no 33 também, tá? No 33, tanto aqui no parágrafo 1º quanto aqui, ó, você coloca pode associação criminosa. Como estas condutas aqui também, tá bom? E aí, o que é normalmente muito cobrado em prova? 2 ou mais pessoas, guardem estas informações aqui. Normalmente a banca gosta de explorar isso. 2 ou mais pessoas, tá bom? Professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui. E se a pessoa se reiterar, se a pessoa se associar para praticar o crime que está previsto lá no artigo 36? Quais serão as penas que serão previstas para ela? Reclusão. Então, nas mesmas penas vão incorrer aquelas pessoas que se associarem para praticar os crimes que estão previstos lá no artigo 36. Então, se 2 ou mais pessoas, se tais pessoas, então, se associarem para praticar os crimes do artigo 36, nós também teremos aí esta possibilidade desta penalidade prevista no artigo 35. Professor, qual é o artigo 36? Financiar ou custear, gente, a prática dos crimes previstos, então, lá no tráfico de drogas e também no caso do 34, que nós já sabemos que é aquele pessoal ali que tem o quê? Maquinário, aparelho, instrumento. Então, professor, eu não sou traficante, eu também não tenho nada, mas eu só vou lá e financiei esta conduta. Se você financiou, você estará sujeito, então, às penas previstas aqui, reclusão de 8 a 20 anos. Professor do céu, quer dizer que se a pessoa financiar, tá lascada? Tá. E mais, ela poderá ainda estar em concurso material, se tiver 2 ou mais pessoas financiando, ela poderá, então, ser enquadrada, inclusive, no concurso material com o artigo 35, ok? Artigo 37.
Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática dos crimes previstos, então, de tráfico e aquele que tem o maquinário. Ah, você foi lá e deu a informação para esse pessoal. Ah, é? Reclusão de 2 a 6 anos. E aí você vai ver o que é bom para tosse, tá bom? 38. Prescrever ou ministrar culposamente. Pessoal, presta atenção que esse artigo 38 cai bastante. Para alguns doutrinadores, este aqui é o único crime próprio que nós temos aqui, a única conduta que é considerada como crime próprio. Por quê? Para que alguém possa prescrever ou ministrar uma droga, tem que ser alguém que tenha autorização por lei para isso, não é isso? Um médico, por exemplo. Então, prescrever ou ministrar de maneira culposa, pois se for dolosa, não vai estar aqui. Se for dolosa, sai daqui, tá bom? Então, prescrever ou ministrar culposamente drogas, sem que o paciente necessite, tá? Ou dar uma dose maior do que o paciente precise, ou ainda dar uma droga para um determinado paciente em desacordo com a determinação. E aí, então, é chamado de crime próprio, por quê? Para fazer isso, gente, tem que necessariamente ser alguém que tenha autorização por lei, tá? E detenção de 6 meses a 2 anos. O juiz, quando ficar sabendo disso, ele vai comunicar ao Conselho Federal da categoria profissional, tá? No caso aí, normalmente é o Conselho Federal de Medicina e algumas vezes o Conselho Federal ali, o Conselho de Odontologia. Então, é quem pode prescrever ou ministrar por lei. Lá no artigo 39, nós temos uma outra conduta que é o seguinte: conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de droga. Presta atenção que eu não estou falando de veículo, não. Eu estou falando de embarcação ou aeronave. O piloto consome droga e depois, doidão, vai pilotar o avião, tá? E aí o que vai acontecer? Vai expor a dano potencial. Já imaginou um avião pilotado por um doidão caindo em cima de um conjunto residencial? É uma tragédia, não é isso? Detenção de 3, tá? De 6 a 3 anos. Vai haver a apreensão deste veículo, vai haver a cassação da habilitação prevista, no caso, brevet de piloto ou brevet de embarcação, ou ainda a proibição, tá, de obtê-la também, é uma situação que pode ocorrer, e isso aí vai ter esse prazo, tá? Essa pena vai ter o mesmo prazo de validade ali da pena privativa de liberdade que for aplicada, no caso, a esse cidadão, além de multa, tá? Olha, as penas de prisão e multa que forem, né, aplicadas cumulativamente com as demais serão de 4 a 6 anos e de 400 a 600 dias multas se o veículo, seja se a embarcação ou a aeronave, gente, for de transporte coletivo de passageiros. Aí lascou tudo, né? Aí já era. Aí vai, imagina, vou só aqui um determinado piloto, então, com uma situação dessa. Olha, as penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei, elas serão aumentadas, pessoal, de 1/6 a 2/3. E quando vai ocorrer esse aumento de pena? Sempre que ocorrer uma destas situações aqui, ó. Primeiro, se a natureza, a procedência da substância do produto apreendido e se as circunstâncias dos fatos evidenciarem aí a transnacionalidade do delito. Então, se ficar comprovado ali que há um interesse ali, se há, então, ali, por exemplo, transnacionalidade, ou seja, se aquela droga está destinada ali a 2 países diferentes, por exemplo, tá ok? Então, são situações que nós devemos ter em mente. Se o agente praticar o crime prevalecendo da função pública ou no desempenho da missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância, também faz com que haja ali um aumento desta pena. Se a infração tiver sido cometida nas dependências ou ainda lá nas imediações de estabelecimentos prisionais, de estabelecimentos de ensino, hospitalares, nas sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, perto dessas entidades aí que normalmente fazem parte do nosso contexto, tá bom? Em todas elas aqui, então, sempre que houver esta situação, nós, então, teremos uma causa de aumento de pena. Se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma ou fogo, ou ainda qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva,
Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estado e Distrito Federal, se a prática envolver ou visar, gente, tá? Atingir a criança ou adolescente, ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuído ou suprimido a sua capacidade de entendimento, se o agente financiar ou custear a prática do crime, todas estas causas aí são causas, então, de aumento da pena, tá bom? O indiciado ou acusado, gente, que colaborar voluntariamente, a chamada delação, né, com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, ou no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Aqui é aquele pessoal da delação premiada, tá? Ou seja, se ele ajudar a polícia, se ele ajudar o Estado, então, a fazer isso aqui, ó. Primeiro, se ele, então, com a sua informação, fez com que houvesse a identificação dos coautores e dos partícipes, e se ocorrer a recuperação total ou parcial do produto do crime, em decorrência da sua ajuda, ele poderá, então, se for condenado, ter a sua condenação reduzida de 1/3 a 2/3, ok? Meus queridos guerreiros, minhas queridas guerreiras, chegamos ao final, então, do nosso parte teórica do nosso curso. Eu recomendo a vocês a leitura muito profunda dos artigos 28, 33 e 41, porque são artigos que certamente são os mais cotados para a nossa prova, tá bom? Vou ficando por aqui, um imenso beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!